Quero dar graça e paz a todos vocês nos seus lares que estão nos acompanhando, ou para você que depois vai ver esse vídeo. Que Deus nos abençoe nesse momento, que Deus venha falar conosco, que nós possamos ser impactados pela palavra do Senhor no nome de Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus em Isaías, capítulo 58. Vamos ler a partir do versículo 6. E vamos ler até o versículo 12. Isaías 58, do 6 ao 12. Porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semblante, do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a tua alma aflita, então a tua luz nascerá das trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Senhor, nesta manhã nós nos expomos à Tua palavra, nós colocamos o nosso coração diante da Tua presença e nós pedimos ao Senhor, ó Pai, aonde nós estamos, fala conosco. Que Teu Espírito, Senhor Deus, molhe o nosso coração, que a Tua palavra, Senhor Deus, penetre dentro de nós e nos encha, Senhor Deus, totalmente da Tua presença. No nome do Senhor Jesus. Eu escrevi um texto, e eu vou ser breve nessa nossa explanação nesta manhã. Eu escrevi um texto e a minha vontade era só ler esse texto. Mas vamos conversar sobre ele. Então eu vou me deter bastante sobre esse texto. Mas nós vamos estar falando a respeito sobre isso aqui que a gente acabou de ler. Eu gostaria que os irmãos também abrissem a sua Bíblia, que a gente vai também passear sobre o capítulo 1 de Neemias.
Vamos ler o capítulo 1 de Neemias também, é muito importante. Neemias 1, as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e que se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei-me por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, pelos teus servos. E faço esta confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometidos contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredires, eu vos espalhareis por entre os povos. Mas se converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam nas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo resgataste com grande poder e com a tua mão poderosa. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e às dos servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo, eu era o copeiro do rei. Nós estamos vivendo tempos sombrios. Tempos sérios, que precisamos ter uma postura totalmente diferente da que nós temos tido até agora. As nossas pregações de autoajuda, o nosso evangelho barato, fácil, ele não vai mais funcionar nos tempos atuais. O evangelho que apenas serve para esta vida, ele não vai mais subsistir. O evangelho que visa suprir as nossas necessidades, os nossos anseios, nos livrar do psicólogo, ele não conseguirá persistir. Nos tempos que nós estamos vivendo, as nossas certezas estão sendo demolidas. E as nossas esperanças estão sendo testadas. Não há mais espaço para brincarmos, para postergarmos, para andarmos
relaxadamente. São tempos sombrios. Tempo em que a nossa fé está sendo minada por todos os lados. Por um lado, uma enxurrada de propostas vinda de todos os lados, nos nossos celulares, na internet, na televisão, com propostas para que nós possamos conseguir tudo, com alguns passos e com um esforço medido. Por outro lado, nós temos injustiças, nós temos poderes que governam este mundo, agindo sem restrições através de indivíduos, instituições e governos. Não existe mais espaço e nem tempo para uma igreja passiva, levada pela correnteza, vivendo na tranquilidade, como se o amanhã já estivesse certo. Não há mais espaço para os conchavos, não há mais espaço para os acordos, não há mais espaço para uma igreja que se conforma com este mundo. Hoje é preciso levantar de um outro tipo de igreja. Uma nova igreja. Na verdade, é a mesma igreja, restaurada em seus princípios, em seus valores, em suas convicções perdidas no meio de um montoado de propostas mundanas, acolhidas com o passar de anos de cochilos intermitentes. Esta igreja que hoje nós estamos, a igreja no nosso país, ela está dormindo, e apenas como espectadora de um reality show acontecendo, ou de uma partida de futebol, que o máximo que nós fazemos às vezes é dar a nossa opinião. Mas Deus levantará um povo no meio da igreja, um povo dentro das suas casas, um povo nos lugares mais inesperados, como que dentro das copas, ou das cozinhas, ou dos calabouços do palácio. Deus levantará um povo que será guiado pelos princípios, pelas promessas, pelas alianças do reino. Um povo reparador de brechas, restaurador de veredas, para que este país se torne habitável. Este povo, ele terá características peculiares, gente de uma outra estirpe, gente de uma outra estrutura. E essa nossa estirpe não terá outra coisa senão esperança. Não terá outros olhos, serão num caminho que é o céu na terra. Gente que vive dos conceitos e dos preceitos do céu na terra. Gente com algumas características. Que eu quero falar dessas características hoje. Gente que não mascara a realidade. Gente que não acha que o que estamos vivendo nos dias atuais é normal.
gente que não confecciona termos ou frases para amainar ou dourar a pílula daquilo que estamos vivendo. Os tempos que nós estamos vivendo hoje são tempos sombrios, tempos de trevas, sérios. Gente que chama as coisas como elas são, que chamam pecados pelo nome que eles têm, que não ficam inventando situações. Gente que sabe da gravidade dos dias em que estamos vivendo e que não anda com os óculos de ideologias e sincretismos religiosos para explicar as situações. Gente que olha para a realidade e diz como esses homens falaram para Neemias: Neemias, os que restaram estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as portas estão queimadas. Nós gostamos de dourar a pílula, de dizer que o que nós estamos vivendo é apenas uma febrezinha, uma coisinha que logo vai passar. Mas na verdade, as nossas portas e os nossos muros estão destruídos. Gente que senta e chora. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Precisamos de uma igreja que chora. A nossa igreja na atualidade não tem chorado. A nossa igreja na atualidade, não falo dessa igreja local aqui somente. Falo da nossa igreja, da nossa realidade de igreja no Brasil. Os nossos prédios, as nossas casas estão cheios de pessoas adormecidas, de zumbis religiosos, que parece que estão enfeitiçados por aquilo que veem e ouvem no YouTube, nos seus celulares, no Jornal Nacional, nas suas conversas. Professam fé, cantam canções, mas vivem uma vida de fake news, falsa. A gente não ouve mais um clamor. A gente não ouve mais um lamento. A gente não ouve mais intercessão. A gente não ouve mais corações que choram. A gente não vê mais lágrimas descendo. A gente apenas vê olhos embaçados, ouvidos, parece que tapados. Mas essa gente que Deus está levantando nesses dias, é um povo que chora. É um povo que será gerado um clamor, nesse povo será gerado um clamor, será gerado um povo que clama, será gerado um povo que tem uma oração.
não uma oração vinda do desespero, nem da desesperança, mas um clamor, não amparado somente por aquilo que vê, ou por aquilo que ouve, mas um clamor plantado pelo Espírito Santo dentro do nosso coração. Um clamor que cresce como uma bola de neve, que cresce como uma semente crescendo no coração de homens e mulheres que se deixa mexer pela mão do Altíssimo. Um povo que será forjado para uma intercessão sem viés. Uma oração gerada pelo próprio Espírito Santo dentro de nós. Uma oração que não nos pertence, mas que foi plantada enquanto a gente ora, germinada enquanto a gente jejua, e que cresce enquanto o lamento do Senhor está diante de nós. Uma oração verdadeira. Aquela que é pronunciada, aquela que vive, que é gerada dentro de nós. A verdadeira oração não é aquela que é pronunciada e depois esquecida. A verdadeira oração, ela é gerada no coração daquele que se debruça insistentemente, dia e noite, diante daquele que ele sabe que vai ouvi-lo e que é poderoso para agir no meio dessa situação. Gente, Deus está levantando um povo nesses dias. Gente que reconhece a grandeza daquele a quem Ele levanta a voz. Gente que olha para Deus e fala o seguinte: ah, Deus, ah, Senhor Deus que fez os céus e a terra, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Gente que sabe que Deus é um Deus grande, é um Deus poderoso, é um Deus que fez os céus e a terra, que Ele é grande. Sabe que os céus e a terra têm um único Senhor. Gente que vê o trono de Deus no meio de uma multidão com as pedras nas mãos. Gente que apesar da realidade sombria e tenebrosa, sabe que a cruz e o trono são uma realidade. E que a cruz e o trono é uma realidade maior do que a realidade que os olhos dele estão vendo no momento. Que há um Deus grande, maior e operante. Gente que se curva e reconhece a grandeza e sabe que Deus é a única esperança que ele pode ter. Gente que sabe que Deus é temível. Gente que se guia pelo temor de Deus. Sabe que os céus e a terra têm um só Senhor. Gente cujo coração sabe que os olhos do Senhor estão por todos os lugares e que não há quem fuja ao seu escrutínio. Gente que sabe que Deus resiste ao prepotente e ao orgulhoso, mas que dá graça àquele que é humilde. Gente que sabe que a injustiça feita por quem quer que seja, não passará sem julgamento. Gente que conhece o Deus que serve, e sabe que Ele é fiel. Gente que não muda, que sabe que Deus também não muda. Gente que sabe que Deus cumprirá as suas promessas, seja ela qual for, e o dia que for. Gente que sabe da fidelidade de Deus, e sabe que Ele cumprirá a sua parte da aliança,
e que ela ficará de pé para sempre e sempre. Gente que conhece a misericórdia de Deus. E conhece a sua misericórdia, porque já provou da sua misericórdia, pelo menos uma vez, quando olhou para a cruz do Calvário. E a cruz do Calvário estava o sangue que limpou os seus pecados. Gente que sabe que a misericórdia do Senhor dura todos os dias. E ela se renova a cada manhã. Gente que se achega diante do Deus justo e juiz, com a certeza de que Ele é isso mesmo, justo, e a sua justiça é santa, boa e perfeita. Gente que sabe que vai ser ouvido. Gente que sabe e aprende todos os dias o valor de uma prática já tão ignorada e até mesmo esquecida no meio do povo, a intercessão. O ato de se dobrar sem hora para sair. O ato de gente que dobra os seus joelhos, sem ter um horário marcado para se levantar, e que se espreme diante do Senhor, e que deixa o clamor do Senhor vir sobre os seus lábios, e que deixa a intercessão do Senhor se derramar sobre o seu coração, e que se transforma na boca de Deus sobre a terra, lamentando, orando, intercedendo, profetizando, liberando uma oração sobre este lugar, sobre esta nação. Gente que não se poupa, mas que de dia e de noite se coloca no lugar de dar a luz, de dar a voz à dor, de fazer nascer um gemido diante do Altíssimo. Gente que deixa o Espírito Santo gemer em seus lábios, que neste ato vai se tornando alguém moldado ao céu, porque não ora por si mesmo, ora pelos injustiçados, ora pelos oprimidos, ora pelos zumbis, ora pelas injustiças, ora pelas portas caídas, ora pelos muros derrubados. Um povo que tem olhos inexoravelmente fixos no sacrifício do Cordeiro e em seu exemplo, sabendo que a grandeza está na vida que ama. Esse tipo de pessoas, meus irmãos, eles não são pessoas especiais. Esse tipo de pessoa não são pessoas que têm dons ou talentos especiais. No último versículo de Neemias 1, a última frase do capítulo fala: nesse tempo, eu era copeiro do rei. Eu era apenas um copeiro. Eu era apenas um garçom. Eu era quem servia. Eu tinha acesso ao rei, mas eu era o garçom. Deus irá levantar nesses dias gente simples, nas suas casas, aí onde você está. Talvez você não seja um pregador, talvez você não seja um pastor de uma grande congregação, talvez você não seja um YouTube com 1 milhão de seguidores,
nem o seu Instagram está bombando. Mas você tem um joelho. Você tem um coração, você tem uns olhos. Você tem uma boca. Use-os. Porque no lugar da oração, é no lugar da intercessão, é no lugar do clamor, do gerar dessa oração, que Deus levantará gente com a nova estirpe, e que levantará um clamor sobre este país, sobre esta nação. Estamos vivendo tempos de sombrios, que muitos de nós não temos esperança no amanhã. Muitas famílias não sabem o que vai comer. Muitas pessoas estão perdendo seus parentes. Muitos dos nossos filhos estão indo para a depressão. Enclausurado em nossas casas. Estamos sem saber o que fazer. Pais perderam seus empregos. Mães olham para os seus filhos e não sabem o que falar. Precisamos de uma igreja que ora. Precisamos de uma igreja que chora. Precisamos de uma igreja que despedaça o jugo. Precisamos de uma igreja que jejua. Precisamos de uma igreja que reparte o pão. Precisamos de uma igreja que acolhe o faminto. Precisamos de uma igreja que dobre os joelhos. Precisamos de uma igreja que vá para além do YouTube. Precisamos de uma igreja de Neemias. Neemias não era um político. Neemias não era uma celebridade. Neemias era o copeiro. Então eu convido você aí na sua casa, aonde você está, dobre o seu joelho. E se você puder, ore ao Senhor. Porque a esperança está naquele que ora. A esperança está naquele que crê. A esperança está naquele que um dia encontrou a cruz do Calvário. A esperança está naquele que um dia provou o poder da ressurreição. A esperança está naquele que se apega na cruz do Calvário. A esperança está naquele que sabe que o seu Deus vive, hoje e sempre. Igreja, a esperança é daquele que crê em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Quem tua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando para o seu Senhor. Não desanime
por ser sua cruz maior que a do teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te consola então. Vai tua cruz, vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando para o lindo céu. Ser bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições. Vai seu amor proclamando, novas de paz se levando aos que estão aguardando a salvação. Quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará com santo gozo e glória e luz, te consolará. Esquecerá seus lidares, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita paz. Senhor, nesta manhã, nós como igreja, Senhor Deus, oramos ao Senhor. E nós, ó Senhor Deus, colocamos um mapa, Senhor Deus, do Brasil na nossa mente agora. E pedimos ao Senhor, ó Senhor Deus, do Oiapoque ao Chuí, levanta o seu, Senhor. Levanta os homens e mulheres de oração por esta nação. Levanta, Senhor Deus, homens e mulheres, ó Senhor Deus, simples, sem talvez muita expressão, Senhor, mas homens e mulheres, ó Senhor Deus, nas madrugadas, nas manhãs, nos dias, jovens, ó Senhor Deus, levanta os nossos jovens dessa nação, Senhor. Levanta intercessores, profetas, pastores, ó Senhor, com o coração, Senhor Deus, sangrando, Senhor, com o coração cheio, Senhor Deus, da intercessão do céu. Levanta homens e mulheres, ó Senhor Deus, que se conformam, Senhor Deus, não com este mundo, mas que sejam conformados à imagem de Cristo Jesus. Levanta homens e mulheres, ó Senhor Deus, totalmente entregues ao Teu Evangelho, homens e mulheres, ó Senhor Deus, com a palavra, Senhor Deus, de esperança na boca. Senhor Deus, homens e mulheres, ó Senhor Deus, onde o Senhor pode plantar, Senhor Deus, uma semente de oração. Homens e mulheres, ó Senhor Deus, onde o Teu Espírito, Senhor Deus, possa interceder, possa se mover sobre essa nação, Senhor. Nós te pedimos, ó Senhor, e eu também te peço, encontra-me, Senhor. Encontra-me, Senhor Deus, durante as madrugadas. Encontra-me, Senhor Deus, no meu trabalho. Encontra-me, Senhor. E que o meu coração, Senhor Deus, seja curado de toda insensibilidade e lepra. E que nós possamos olhar, Senhor Deus, aos perdidos, aos famintos, àqueles, ó Senhor Deus, que estão à margem, e ser, Senhor Deus, a mão estendida, a mão que acolhe,
a mão que abençoa. Nos ensina, Senhor, e nos faz, Senhor Deus, reparadores de brechas e restauradores de muros, ó Senhor Deus, dessa nação. Usa os nossos filhos, Senhor, que ainda estão pequenos, mas que daqui a uns anos, ó Senhor Deus, serão os jovens e os homens dessa nação. Espírito Santo, levanta a tua igreja. É o que pedimos no nome do Senhor Jesus nesta manhã. No nome de Jesus. Amém.